Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez estamos aqui, nosso tempo aqui meio nublado, amanheceu aqui em Lusiânia, Goiás. Mais uma vez aqui para a gente falar algumas coisas sobre esse esporte maravilhoso, né? De tantas emoções que é o futebol. Primeiramente, né? Agradecer pela participação aí do pessoal, pedindo para que compartilhem, acesse o link, compartilhe, né? Ative os sininhos das comunicações para que a gente possa bater papo, né? E mais gente, se o pessoal gostar, né? Se gostarem também, é claro, né? Que é bem rústico o nosso trabalho aqui, né? Então vamos lá, vamos lá. Bom, eu separei hoje aqui 5 tópicos interessantes, né, bem rápido, né, para a gente comentar sobre futebol. Vamos começar com as manias, né, que hoje agora tem as dos shorts. Antigamente, né, quer dizer, antigamente, né, mas assim, tempos atrás, o shorts era bem curto realmente, né, não se usava caneleira, né, então o trabalho físico foi melhorando, aumentando, né? E ouviu-se a necessidade de colocar uns shorts mais maiores, né? Para que os atletas tivessem mais mobilidade, né? Bom, nos últimos 5 anos para cá, a gente vai vendo uma mudança incrível, cara. As coisas assim, uma mania que não faz sentido. Normalmente no lado esquerdo e no lado direito, ou tem a logomarca do clube, né? A imagem do clube, ou de um patrocinador. Os caras ganham dinheiro para isso. E são os patrocinadores que pagam, o clube que está ali dando oportunidade, né, para o atleta se apresentar o seu trabalho, há uma interação, né, e aí hoje em dia os caras querem botar o short parecendo cueca, né, traz o short cá para cima, né, é como se estivesse com a cueca, cara, entendeu? Eu não vejo nenhuma vantagem nisso, e ainda escondem essas imagens, né? A imagem de quem paga o salário para ele, quem contribui na questão do salário ou na manutenção do clube e a própria imagem do clube. Tem no voleibol, tem uns clubes que as atletas têm os seus shorts saia, né? E elas dobram também, só que elas dobram, mas a imagem do clube, a logomarca do clube fica presente. Elas não tapam todo, né? E já no masculino, nossa senhora, alguns atletas do futebol masculino também fazem a mesma coisa, né? Porque vira moda, né? E aí escondem a logomarca do clube e a do patrocinador. Então são as coisas realmente que não, nós estamos ganhando, os atletas estão ganhando mais, estão com mais manias, né? Vamos assim dizer, né? Outro ponto que eu queria deixar aqui debater para a gente debater, né? Comentar, que achar interessante, é claro, é a questão do silêncio. No minuto de silêncio nos estados brasileiros. Eu já tive a oportunidade de assistir alguns jogos europeus, né, que tudo isso é cultura, tá? Cara, parece um silêncio mórbido quando tem um minuto de silêncio. Os caras param, realmente a torcida para. É claro que não é em todos os casos, né? Mas na sua maioria. Já no Brasil, não há um respeito mesmo por um minuto de silêncio em nada, cara. Tá? Raramente eu vejo, às vezes no voleibol, em algumas situações, né, que há realmente um respeito sobre o minuto de silêncio. Mas no restante do futebol, então, cara, como é que pode? Né? Uma pessoa que fez a passagem, né, que faleceu, né? E aí tu vai prestar uma homenagem, uma última homenagem para aquela pessoa, faz um minuto de silêncio. No Brasil, isso não cola, né? Principalmente nos estádios brasileiros mesmo, como é que diz? Não funciona. Mas a gente que entende que o futebol, por exemplo, acho que ele é 0,1% do PIB, né? Mas nós estamos falando de cultura, pô.
né? De respeito, de educação. Outro ponto que a gente, no esporte, né? E aí as situações é interessante, é o respeito pelo hino nacional. Antigamente nós tínhamos nas escolas públicas educação moral e cívica, né? A gente entrava no colégio e a gente cantava o hino nacional, né? Então tinha-se um respeito muito grande. Então hoje você ainda vê os mais velhos ainda numa situação de hino nacional, ficar de pé e botar a mão no peito, né? Então eu tive uma cena, vi uma cena essa semana no vôlei, por exemplo, da Superliga Feminina, em que todas as atletas, com exceção de apenas uma, e que não era brasileira, com a mão no peito. Só uma atleta que não era brasileira, entendendo? Estava com a mão no peito. E todas as outras não. A atleta, não tem problema falar, é a Uzelac, né? Uzelac, do Fluminense, do Rio de Janeiro, né? Do vôlei feminino. E as outras, ninguém, cara, ninguém com a mão no peito. Então você vê que isso é questão de cultura mesmo, né? Ela é de um outro país, está jogando num clube brasileiro. Na hora de cantar o hino brasileiro, foi a única atleta que estava com a mão no peito. Mas ainda tem salvação, a gente se inspira, né? Porque eu também tive a oportunidade de ver um jogo do campeonato brasiliense, né? O campeonato regional, entre duas grandes equipes, né? Aqui, e nenhum atleta com a mão no peito. Porém, todas as crianças que estavam ali na frente, né, que tem agora se levam, entram com as crianças, todas elas com a mão no peito. Bom, isso ainda não dá uma esperança, né, de um pouco de civilidade dentro do esporte, né? É, outro ponto que eu queria comentar aqui é a relação entre dentro de campo, né, claro, atletas, arbitragem. Pô, vamos entender assim, ó, são 22 pessoas dentro de campo contra apenas uma, né? Tirando os dois bandeirinhas, né? E o quarto árbitro contra apenas uma. Então há um desrespeito muito grande. Eu vi uma cena no campeonato, né? Não vamos aqui citar nomes, que o cara mandou o árbitro, né? Desculpa, o árbitro não, o bandeirinha. Mandou o bandeirinha, me levou um cartão amarelo, que eu acho que ficou pouco. Acho que nesse caso deveria ser expulso. Em alto e bom som, né? Ficou bem nítido de frente à câmera mesmo, né? Então, isso é uma falta de educação, né? E aí vai mostrando para as crianças, porque as crianças, ela tem os atletas como um deus, né? Como uma referência, né? Para poder entrar no esporte e ver essas coisas assim. É coisa. E a outra coisa é as faltas, né? Eu estou no meu time, eu faço uma falta no time adversário, vou reclamar com o juiz que eu não fiz a falta. Quem sofreu a falta reclama com o juiz porque sofreu a falta, porque acha que não pode sofrer falta num esporte de embate, né? E depois acontece o inverso, né? Um outro adversário do outro time faz a falta, acha que está certo, reclama com o juiz. Quem caiu reclama porque sofreu a falta, né? Mas na hora que o colega dele fez a falta lá que brigou, ele não foi defender, não foi brigar contra o colega dele. Então são as coisas assim que não faz sentido, né? É falta mesmo de noção. Aí às vezes o atleta tá com a bola, o defensor na linha de fundo, eu tô lá perdendo um jogo de 1-0, preciso virar uma chave, vou lá e faço uma falta. O cara tá em direção à linha de fundo dele. E eu vou lá e cometo essas faltas. A falta, a gente sabe que existe a falta técnica, ou melhor, a falta técnica, falta tática, né? Mas existe a falta de emocional. A falta é o cara, né, não tem controle emocional para se fazer numa situação dessa. Ele entender que ele não pode fazer aquela falta e não deve fazer aquela falta. Ele tem que tentar roubar a bola porque ele está muito mais próximo de fazer do gol, né, do que cometer uma falta
perdendo o jogo, precisando reverter essa situação, e aí fica mais difícil, né? E dentro da sequência aqui, a condição das arbitragens, né? A condição não seria bem essa palavra, mas a situação da arbitragem. Por exemplo, no Brasil, para você ser um árbitro de futebol, né, que eu graças a Deus não tive esse dom, né, de ser árbitro, minha função é mais técnica mesmo, como treinador, é a questão, para você ser um árbitro, você precisa ter uma profissão. O cara trabalha, né? Aí deve ter como é que funciona, né? Os bastidores a gente não sabe, mas ele para ser um árbitro de futebol, né? Milhões de pessoas ali olhando ele, né? Observando, questionando o que ele faz, se está certo ou se está errado, envolvendo milhões de dólares ou milhões de reais. Ele tem que ter uma profissão paralela. Ele não pode ser árbitro se não tiver uma profissão paralela. Então a arbitragem no Brasil não é profissionalizada. Precisa se profissionalizar. É igual a carreira de treinador. É igual ao futebol feminino no Brasil. E para quem não sabe, futebol feminino no Brasil é amador. Não é profissional. Quando diz assim, eu vou jogar uma atleta, eu vou jogar profissional. Não, não vai não. Ela é atleta amadora. Existem clubes que têm uma condição, os grandes clubes, né? Eles assinam a carteira do atleta, mas o futebol feminino no Brasil é amador. Eu trabalho com futebol feminino, né? Os dois últimos, o último ano que eu não trabalhei no esporte, no futebol, né? Mas o futebol feminino é amador, não é profissionalizado, né? Deixar bem claro isso, né? E qualquer coisa aí, você te explica o porquê que é amador, vocês podem pesquisar isso aí. Então, assim, é um bate-papo, né? Quem gostar, né, dessa bate-papo, que a gente vai fazer sobre muitos tópicos aqui, muita coisa, deixe o seu like, compartilhe, né? Ative os sininhos das notificações, para que a gente, né, vá levando essa brincadeira, esse trabalho divertido de falar sobre esportes, né? Ao longo para o maior número de pessoas, né? Então, sempre que der, a gente, no máximo, uma diferença aí de uma semana, a gente vai estar postando um vídeo, né, para a gente debater sobre isso, ok? Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado a todos e um bom dia.